Seguimos aqui com mais uma análise do Bitcoin. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico diário, e estávamos observando por esses dias um padrão gráfico aqui, que estava aqui entre uma cunha ou um triângulo descendente. A gente estava meio até em dúvida sobre essa questão. Observando aqui, a gente vê que no tempo gráfico diário, como havíamos falado em outras análises, ele tem uma leve inclinação para cima, caracterizando assim provavelmente uma cunha. Ontem nós tivemos um rompimento aqui no Bitcoin, nessa cunha descendente, que é um padrão que geralmente rompe para cima, por isso até nós achamos que poderia ser o formato de um triângulo descendente, mas nós vemos que o preço do Bitcoin, quando atingiu aqui a casa dos 89.200 dólares aproximadamente, ele teve uma rápida recuperação, ele teve aqui um grande repique. O que isso nos mostra, né, quando a gente observa um rompimento sem continuação da tendência? Ainda quando nós fizemos a análise ontem, nós frisamos que tínhamos que esperar o fechamento, né, do candle diário, para que a gente pudesse compreender melhor a movimentação que havia ocorrido. Quando a gente observa que tem um rompimento falso, significa que a força compradora ela está atuando ainda muito forte nesse sentido, porque veja, nós tivemos ontem esse rompimento, tá? E depois nós tivemos aqui um repique, ó, se a gente for pegar aqui da base desse movimento ontem de queda até o topo de hoje, formado hoje, ó, nós tivemos aí quase um pouco mais de 9% de alta no preço do Bitcoin, da base da correção de ontem, essa linha amarela que nós traçamos aqui em 89.200 dólares, até o topo que atingiu nesse dia de hoje, tá? Que o candle ainda está em formação, ele não está fechado, nós precisamos aguardar para ver como vai ser o andamento durante o decorrer deste dia, mas tivemos aí uma movimentação de mais de 9%. O que isso nos mostra? Mostra que a força compradora está atuando bastante. Nós temos visto notícias nos portais de criptomoedas dizendo que as baleias continuam acumulando bastante. Então, provavelmente, essa movimentação é uma movimentação, às vezes, de alguns pequenos compradores, uma forma assim em uma larga escala, vamos dizer assim, que estão meio assustados com esse movimento e estão vendendo as suas posições, enquanto os grandes investidores estão aí acumulando cada vez mais, tá? Ainda ontem nós tínhamos a notícia também que a MicroStrategy do Michael Saylor comprou também, fez mais um grande aporte em Bitcoin, aproveitando essa correção, e nós observamos que os grandes investidores estão aproveitando essa movimentação de preço para estar acumulando cada vez mais. Temos aqui ainda um padrão para ser observado, porque quando nós olhamos o tempo gráfico semanal, nós tínhamos aqui um pivô de baixa, tá? O que é um pivô de baixa? Nós tivemos aqui um topo descendente, né, contra o topo anterior, que foi o topo da alta histórica. Provavelmente a gente estava aqui buscando por um fundo no tempo gráfico semanal. Iniciamos depois disso uma correção no mensal, mas veja que quando a gente observa o Bitcoin no tempo gráfico mensal, ontem, com essa queda que teve, com essa rápida recuperação, uma recuperação em V mais ou menos, a gente começa a observar aqui por um padrão de uma bandeira, né? Uma bandeira de alta aqui no mensal, tá? Então é um padrão para a gente estar observando aqui agora, vamos estar acompanhando, tá? Essa movimentação de preço, porque provavelmente o preço ele pode ainda lateralizar dentro dessa bandeira de alta. Estamos falando aqui de um tempo gráfico mensal. Pode ser que ele rompa, também como pode ser que ele fique mais um tempo aqui lateralizando numa zona de acumulação para que depois ele continue uma movimentação de alta. O fato é que, aproveitando essa situação, nós podemos ter aí também o início de uma alt season, onde as criptomoedas, né, as altcoins, melhor dizendo, elas começariam a ter aí altas exponenciais. A gente olhando hoje para o mercado, nós vemos aí várias altcoins já valorizando mais de 10% no dia. Nós podemos começar a observar talvez algumas movimentações explosivas em algumas altcoins, tá? O fato é que essa recuperação rápida do Bitcoin, como nós vimos ontem, vamos olhar aqui o tempo gráfico de 4 horas, ó, veja que aqui nós tivemos praticamente uma recuperação em V. Isso demonstra que o mercado ele continua com muita força, que ele continua bem otimista e que nós temos aí boas condições de continuarmos nessa tendência de alta ainda, pelo menos a um certo prazo, aí, a um curto prazo, né, até que talvez ele possa ter uma correção maior.
Mas o fato é que a gente precisa estar acompanhando essa movimentação de preço. Como eu falei, vamos ficar de olho nas altcoins, tá? Porque a gente pode ter bastante oportunidades aí em algumas altcoins. Mais tarde eu vou ver se eu faço um vídeo, algumas análises sobre algumas altcoins aí que possam estar em boas condições aí para uma movimentação de alta, tá ok? Ficamos por aqui nesse vídeo, um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos, até mais.